Olá, pessoal. Bem-vindo a essa nossa série sobre ciência espiritual. Hoje, em nosso segundo capítulo, eu gostaria de abordar a constituição espiritual do ser humano. No nosso encontro anterior, nós falamos sobre as 7 dimensões ou os 7 planos da natureza. Agora nós vamos falar sobre a constituição do ser humano. Os 7 planos da natureza, só para recordar, são as 7 dimensões onde todo ser humano encarnado tem um corpo de expressão. Quer dizer, nós nos expressamos com um corpo físico, um corpo emocional, um mental, um psíquico, um corpo de inteligência, de sabedoria e um corpo divino. Dessas 7 dimensões ou corpos de manifestação, existe uma subdivisão dos quais os corpos físico, emocional e mental são efêmeros e fazem parte da nossa vida concreta ou material. Os corpos psíquicos de inteligência e de sabedoria são os corpos associados ao infinito que representam a nossa jornada espiritual. E o eterno, o corpo eterno, é o nosso objetivo, alcançá-lo com a nossa consciência. Então, o viajante da jornada espiritual é a nossa consciência. Sobre as 7 dimensões que representam os grandes mistérios da natureza, nós certamente vamos voltar em um capítulo futuro. Mas para chegar lá, nós precisamos analisar e compreender como funciona a estrutura individual do ser humano, como nós somos constituídos. Então, esse é o nosso tema de hoje. Existem várias teorias, existem várias propostas sobre como o ser humano é constituído. Essa análise da constituição do ser humano tem várias abordagens. Se fizermos apenas uma abordagem concreta, nós vamos dizer que o ser humano é constituído de células. As células são constituídas de moléculas, moléculas constituídas de átomos. Também nós podemos ter uma abordagem fisiológica. Nosso corpo é composto por órgãos, por sistemas que funcionam em uníssono para sustentar a vida. Mas do ponto de vista espiritual, a abordagem é um pouco diferente. E existem várias propostas. Por exemplo, a abordagem mais básica: nós somos um corpo onde habita um espírito. Muitos dizem que somos um ser espiritual com uma expressão material. E não é errado, não está equivocado. Só que, na realidade, do ponto de vista de ciência espiritual, nós podemos ir muito mais longe, podemos ter uma visão muito mais profunda. Existem perspectivas que dizem que nós, na realidade, somos um composto, uma combinação entre espírito e alma. Não está equivocado. Mas esse é um tema que está mais adiante em nossa jornada, compreender isso. Existem aqueles que falam que nós somos uma combinação de espírito e eu superior. Vejam, todas essas abordagens não estão equivocadas, simplesmente elas necessitam uma completação. Existe muito mais do que isso. Então, aquilo que nós chamamos de espírito, às vezes, nós podemos denominar consciência. Quer dizer, eu, consciente, sou o espírito. O eu superior
é o meu primeiro guia na jornada espiritual. E existe também aqueles que falam que nós somos uma trilogia composta pelo ego, pelo espírito e pelo eu superior. Essa abordagem é muito semelhante àquela que Freud propôs nos estudos da psicologia. Então vejam, a psicologia é uma ciência muito nova, muito recente, tem mais ou menos 100 anos, um século. E a psicologia, ela surgiu para o ser humano aprofundar a sua busca de conhecimento sobre si mesmo. Antes da psicologia, se dizia que o ser humano vivia em 3 dimensões, a física, emocional e mental. E tudo aquilo que não enquadrava em nenhuma dessas 3 dimensões era jogado para um depósito comum, uma vala comum, que chamava dimensão espiritual. No século passado, Freud trouxe algo novo, aportando esse novo estudo da psicologia. Na realidade, ele conseguiu ingressar numa dimensão que até então era território só dos místicos, e ele tentou dar uma conotação científica a essa dimensão. E ele propôs que o ser humano era composto por essa trindade. Na realidade, no linguajar de Freud, ele apresentava o ser humano composto por o id, o ego e o superego. Então, essa abordagem realmente ela deu mais consistência na busca da compreensão sobre si mesmo. Em linguagem de ciência espiritual, aquilo que Freud chama de id é a personalidade. A personalidade é uma parte da nossa essência que é muito superficial. Veja que a palavra personalidade vem de persona. Persona, em latim, significa máscara. Então, a personalidade é essa máscara de como nós nos mostramos para o mundo lá fora. Mais profundo que a personalidade, existe a nossa consciência, que no linguajar freudiano ele denominou de ego. Ego é a nossa consciência. Ego é o nosso espírito vivendo conscientemente essa manifestação aqui. E aquilo que na linguagem freudiana é o superego, em ciência espiritual nós chamamos de eu superior. O eu superior é o nosso primeiro guia na jornada espiritual. Então, essa abordagem freudiana foi realmente um passo importante nessa busca do ser humano por conhecer-se a si mesmo. Mas a ciência espiritual aporta um elemento mais que completa essa unidade. Então, antes de a gente seguir adiante, eu quero comentar algumas coisinhas com vocês. Na ciência, se considera como o elemento básico da constituição de tudo aquilo que é concreto e material, como sendo o átomo. Os gregos criaram essa palavra, átomo, que significa que não pode ser dividido. A é um prefixo que quer dizer não, tomo, divisão. Átomo é aquilo que não pode ser dividido. Embora o átomo não possa ser dividido, ele é composto. Então, recordando nossos estudos lá na escola, a gente sabia que o átomo era composto por um núcleo, onde tinha prótons e nêutrons, e uma rede eletrônica, elétrons, circulando ao redor. Então, essa era aquela visão escolar. Hoje em dia, com os avanços da física, se descobriu muito mais sobre esse elemento que não pode ser dividido, que é o tijolo básico da constituição do universo concreto e material. Na constituição espiritual do ser humano,
Também nós temos algo semelhante, só que em vez de chamarmos átomo, chamamos de indivíduo. Indivíduo é o que a palavra diz, é impossibilitado de ser dividido. Se dividimos o indivíduo, ele deixa de ser uma unidade. Então, a constituição do indivíduo, ou a constituição espiritual do ser humano, ela é, na realidade, composta de 4 elementos. Então, além dos 3 propostos por Freud e, digamos, atualizado no linguajar de ciência espiritual, nós temos um elemento mais. Mas vamos começar do início. O primeiro dos elementos é justamente essa capa externa, essa máscara, como dizem os romanos, essa persona, que é como se fosse a interface que facilita a nossa interação com o mundo lá fora. Então, o ego tem uma função muito importante na nossa existência. A personalidade, o ego, ele tem uma atribuição, ajudar a nos manter vivos. Então, nos primeiros momentos da vida, logo quando o bebê é recém-nascido, a personalidade tem controle total. Então, por exemplo, é a personalidade que ajuda o bebê a se manter vivo. Então, muitas vezes a criança, o bebê no berço se vira e fica com a face enterrada no travesseiro, e ele poderia se sufocar, mas o ego faz com que o bebê se mova, se agite até ficar novamente numa posição que permita a respiração mais fácil. Então, essa reação instintiva é uma característica da personalidade. A personalidade tem essa função, manter o ser humano vivo e manter o ser humano em movimento num caminho de crescimento. Um segundo elemento da constituição do ser humano é a nossa consciência. A nossa consciência, ou o nosso espírito, é, na realidade, o elemento mais importante da estrutura. Porque a consciência tem uma qualidade que nenhum dos outros tem. Essa qualidade se chama livre-arbítrio. A consciência que decide o rumo que nós vamos dar à nossa vida. Além da consciência, existe um terceiro elemento, e esse terceiro elemento é aquele que nós chamamos de eu superior. O eu superior é o nosso primeiro mestre. O eu superior é o guia da nossa consciência. Se na nossa jornada da vida a consciência ela se expressa como alguém que estivesse caminhando de costas, porque ela não sabe absolutamente nada do que vai acontecer a seguir, ela só aprende com aquilo que ela vivenciou e já passou. Então, é como se nós estivéssemos, como consciências, seguindo na viagem da vida, olhando sempre para o passado. Então, o que a consciência sabe é o presente e o passado, mas nada do que vai acontecer a seguir. Já o eu superior, ele segue essa jornada na vida olhando para frente. O eu superior sabe o que está para acontecer, porque para o eu superior, passado, presente e futuro representam apenas uma unidade. E o eu superior, ele, quando considera adequado, ele manda mensagens para a consciência. Essas mensagens vêm como palpite, intuição, premonição. Então, quando algo que pode acontecer pode ser evitado, o superior manda a mensagem e a consciência recebe e decide se vai seguir esse palpite, se vai receber essa intuição mandada pelo superior ou não. Então, como eu falei para vocês, a consciência tem o livre-arbítrio de decidir como seguimos nessa jornada da vida.
Existe um quarto elemento que está muito escondido, que ele está numa dimensão muito profunda, que esse elemento se chama o ser. O ser, poderíamos, de uma forma simplificada, dizer que é o eu superior do eu superior. Ele é o guia do eu superior. Então, o ser, na realidade, é uma meta seguinte na jornada espiritual, porque quando estamos trilhando um caminho de espiritualidade, a nossa consciência ela é convidada a buscar o seu eu superior. E quanto maior é a interação da consciência com o superior, mais fluida é a nossa jornada espiritual e menos percalços e obstáculos difíceis são apresentados, porque o superior nos orienta a tomar atalhos que evitem as provações mais pesadas e mais difíceis. O ser, ele somente se apresenta quando a consciência já tiver desenvolvido um firme relacionamento, uma firme conexão com o seu eu superior. Só assim o ser começa a se apresentar. O ser ele tem muitas qualidades, mas uma delas é de ajudar a personalidade ou o ego a evoluir. Vejam bem, a personalidade, eu falei para vocês que ela é muito importante. Nesse objetivo de manter-nos em movimento, em busca do crescimento, e também continuar sobrevivendo. Então, todas aquelas reações impensadas que tomamos rapidamente em momentos de risco são reações da personalidade. A personalidade tem essa qualidade de ser muito veloz. Então, se algo é jogado contra nós, a nossa consciência não tem tempo de pensar, avaliar, porque a personalidade toma as rédeas e o controle e nos move, nos faz tomar uma reação rápida para sair do caminho daquele projeto. Então, essas reações quase instantâneas são reações da nossa personalidade. Então, a personalidade ela tem esse mérito de tomar as rédeas e reagir de uma forma que nos salve de perigos e situações difíceis. Infelizmente, algumas escolas de espiritualidade, a personalidade ou o ego são tratados como inimigo. Então, se fala que nós temos que dominar o ego, nós temos que aprisionar a personalidade, e algumas vão até mais longe, dizendo que nós temos que matar o ego. Isso é praticamente impossível. Matar o ego é praticamente impossível, justamente porque o ego ele é muito rápido, ele reage às situações muito rápidas. Então, é uma demonstração de ignorância essa questão de querer matar o ego. Mas isso seria algo que faria com que nós perdêssemos a condição de ser humano, porque esse quaternário é a constituição do ser humano. A constituição espiritual do ser humano é ser esse composto de consciência, personalidade, eu superior e ser. Se um deles falta, perdemos a condição de ser humano. Por exemplo, se não temos mais o ego, se matar o ego, nós passaríamos a ser um indivíduo sem vontade própria. Um zumbi, um robô. Ou, como foram as experiências que foram feitas no século passado, a lobotomia, que desconectava o lobo superior do cérebro do resto do cérebro, deixava as pessoas existindo, interagindo, vivendo, mas sem nenhuma vontade própria. Por quê? Porque nós retiramos aquela mola que nos impulsiona ao crescimento. Claro que a personalidade
ela não entende profundamente o que é o crescimento. A personalidade, o ego, ela quer que o ser humano se projete. Porque no momento que ele se projeta, ele se torna superior aos demais. Então, assim, se a humanidade fosse um gramado, o ego vai trabalhar para que essa grama que somos nós se tornasse um pequeno arbusto, porque estaria acima da média. Então, estaria se projetando. Mas o ego ele não tem compreensão de conceitos básicos de moralidade. Ele não tem compreensão de certo e errado. Então, mas ele tem essa mensagem, fazer a pessoa crescer, se tornar mais que os outros. Então, sem os princípios básicos morais, eu posso me tornar capa de jornal porque eu fiz uma coisa muito legal, muito boa, ou posso me tornar capa de jornal porque eu fiz uma coisa muito terrível. Então, esse é o caso da personalidade. Ela faz com que a gente se projete. Mas quem nos dá a orientação dos princípios de certo e errado, os princípios morais, é o eu superior orientando a consciência. Por isso que nós não podemos deixar a personalidade livre para fazer o que quiser, mas também, se nós matarmos a personalidade, nós não teremos mais o impulso motivador para seguir crescendo. Então, remover, matar o ego, nós perdemos a condição humana porque nós praticamente continuaremos a existir, mas não daremos um passo mais na jornada porque simplesmente não teremos mais vontade própria. Se, em vez do ego, nós suprimíssemos a consciência, nós estaríamos inconscientes, é como diz a palavra, inconsciente, sem consciência. Estaríamos em coma, estaríamos num estado vegetativo. Então, perderíamos também a condição de ser humano. Então, não é por aí também. Se, em vez da consciência, o que fosse suprimido fosse o eu superior, aí a coisa ficaria muito feia. Porque o eu superior é que nos dá essa compreensão profunda desse caminho estreito que nós seguimos e compreender o certo e o errado, o correto e o incorreto, para seguirmos adiante sem ferirmos o próximo. Então, no momento que o eu superior se retira, a pessoa perde completamente essa noção. E então, é aí que surgem os psicopatas, é aí que surgem os monstros, os genocidas, os serial killers. Porque eles não têm mais esse filtro e todas as ações são permitidas. Então, na realidade, nós não expulsamos o eu superior porque queremos, mas nós expulsamos o eu superior quando nós deixamos de considerar justamente essa diretriz de princípios morais de certo e errado. No momento que a pessoa começa a agir desconsiderando o valor da vida, desconsiderando a importância do próximo, e começamos a cometer atrocidades após atrocidades, chega um momento que o superior desiste de tentar nos orientar e se retira. E é aí que surgem os grandes psicopatas. Então, isso significa o que representa a ausência do eu superior. E se o ser deixa de fazer parte dessa unidade espiritual do ser humano, simplesmente acabou a nossa manifestação aqui no mundo, porque o ser nos conecta com a essência de vida que sustenta a manifestação. Então vejam que essa estrutura, para estar perfeita, ela precisa desses 4 elementos: ser,
personalidade, consciência e eu superior. Esses 4 elementos constituem a essência espiritual humana. Desses 4 elementos, a consciência é a única que tem o livre-arbítrio. Nos é dado como consciência decidir o caminho que nós vamos tomar na vida. Porque a vida é uma escola de aprendizado. Mas nessa escola, nós temos muitas opções. Quem decide o trajeto é a consciência. A consciência, muitas vezes, ela se torna seduzida pela personalidade porque ela vê a personalidade muito rápida. E as reações imediatas que a personalidade tem, elas realmente tocam a nossa consciência, porque elas não, essa a personalidade é que vai nos salvar e vai nos levar adiante na vida. Mas isso é um ledo engano, porque tanto a personalidade quanto a consciência, elas caminham nessa jornada de evolução pela vida de costas. Então, tanto a personalidade quanto a consciência não sabem o que vai acontecer a seguir. Elas estão numa jornada de experimentar e aprender com os erros. Então, mas como a personalidade é rápida, a consciência se encanta e diz, não, tu vai me guiar na vida porque tu tem me salvado até agora. E aí nós seguimos aquela jornada de aprender com a dor. Então vejam que aquela máxima que diz que na vida a gente aprende com a dor é um grande professor, é verdade, mas não é a única opção. Então, a jornada espiritual nos ensina que a personalidade é importante, mas ela não pode estar liberada para fazer o que quiser. Por quê? Porque ela pode nos guiar por caminhos inconvenientes ou inadequados. Então, nós temos que saber quando ativar a personalidade e quando segurá-la. Porque, veja, a personalidade ela tem essa resposta imediata. Mas muitas situações ela nos coloca em algo muito inconveniente. Por exemplo, quando um amigo faz uma brincadeira com a gente, a personalidade não reconhece aquilo como uma brincadeira e responde de forma agressiva. E aí o que a gente fez? A gente magoou um amigo porque fez uma brincadeira, mas a personalidade não entende essa sutileza do que é uma brincadeira. Então, por isso que eu digo que é importante a personalidade, porque ela nos mantém em movimento e nos mantém vivos. Mas ela não pode estar solta, porque ela vai nos colocar em situações muito embaraçosas. Justamente porque está sempre reagindo. E nós temos que aprender que há momentos que é importante a reação rápida, mas há momentos que não necessitamos reagir. Veja bem, às vezes a gente está no trânsito, está dirigindo o nosso carro, e alguém faz uma ultrapassagem que nos coloca em risco, nos corta a frente do carro. E aquilo nos deixa muito incomodados, muito irritados. E se puder, a gente acelera e para na próxima sinaleira, abre a janela do carro e xinga outra pessoa. Isso é típico da personalidade. A personalidade é que se ofende. A personalidade é que não aceita desaforo. E a personalidade quer dar o troco sempre. E se não dá o troco, o resto do dia está estragado, porque a gente fica sempre pensando, poxa, que aquela pessoa não deveria ter feito isso, é uma pessoa mal educada, desgraçada e blá, blá, blá. E estragou o nosso dia. Se a gente se desse conta que esse fato que nos incomodou tanto, daqui um dia já estará esquecido, a gente não daria tanta ênfase. Então, isso significa dar as rédeas, dar o controle para a personalidade. Ela estará sempre reagindo e sempre se ofendendo, sempre se incomodando. Sempre que nós tivermos uma situação difícil, assim, de incômodo com outras pessoas, se a gente se perguntar o que isso vai representar daqui um dia, daqui a 10 dias, daqui a um ano, a gente vai ver que poucas coisas ficam
nos incomodando por todo esse tempo. Então, isso nos mostra como é importante a gente saber administrar a ação da personalidade e dizer, olha, nesse assunto você fica tranquilo, deixa comigo. E isso é possível na medida que a consciência, em vez de se aproximar da personalidade, buscar o seu superior. Veja, a personalidade, como eu falei antes, é a máscara, ela está na superfície das coisas. Então, se nós vivemos uma vida superficial, a gente vai viver constantemente reagindo em vez de agir. Se nós mudarmos o foco, em vez de focar o exterior, a gente mergulhar no nosso centro interno, nós vamos aí sim buscar o eu superior, porque o eu superior vive no nosso centro. Então, no momento que a gente se centra, no momento que a nossa consciência mergulha no nosso coração para buscar o eu superior, nós estaremos cada vez mais em condições de avaliar cada situação para decidir se vale a pena reagir ou não. Como eu falei para vocês, o eu superior ele está sempre olhando para frente. E ele vai te dizer, esse tema não vale a pena se incomodar tanto, amanhã ele já não vai representar nada na vida. E a gente canaliza a nossa energia para algo mais positivo. A nossa busca, então, espiritual começa no momento que a nossa consciência decide buscar o eu superior. Porque o eu superior, ele representa o guia, o nosso primeiro guia na jornada espiritual. O eu superior é o cameleiro, é o guia que nos leva com passos firmes para cruzar um deserto. Veja, o deserto é o tipo de região que não tem sinalização, não tem estradas, então é necessário alguém que conheça a natureza do deserto para que leve a cruzá-lo e não nos perder. Então, o eu superior é a nossa meta, enquanto estivermos nessa jornada de busca das questões espirituais. No vídeo passado, eu falei que a nossa consciência deve seguir buscando dimensões cada vez mais sutis até alcançar a dimensão da sabedoria, porque a sabedoria nos orientará no caminho de volta a casa, no caminho de volta à eternidade. O eu superior é o nosso primeiro guia nessa jornada. O eu superior vai nos aliviar os pesos das distrações propostas pela personalidade, pelo ego, e nos vai ajudar a manter um firme foco e orientação nessa jornada, nessa maravilhosa jornada que é a vida. Essa vida em manifestação é a única possibilidade que nós temos de crescer. Porque aqui nós temos tudo disponível. No momento que não estamos mais encarnados, nós não temos mais esse campo de provas. Nós podemos viver de teorias, mas aqui, no campo de provas que é a vida, a gente tem a possibilidade de experimentar e verificar se aquela informação era correta ou não. Se a informação é correta, nós incorporamos naquele cabedal que nós chamamos de nosso conhecimento. E é o conhecimento que vai nos libertar, é o conhecimento que vai nos ajudar a alcançar os nossos propósitos superiores. Então, é importante nós conhecermos a geografia da nossa jornada. Isso é através do conhecimento das dimensões da natureza, dos planos da natureza. E a esse tema eu vou voltar em capítulos seguintes. Mas mais importante que isso é nós compreendermos quem somos. O que constitui essa unidade
que representa quem sou eu. E essa unidade, então, nós vimos hoje, é composta por esse quaternário, por essas 4 dimensões, 4 consciências, que são a personalidade, a consciência, o eu superior e o ser. É preciso compreender profundamente isso para fazer as conexões que necessitamos para seguir essa jornada, essa maravilhosa jornada, com passos firmes e seguros. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa de hoje. Se gostaram, deixem um like e até o nosso próximo encontro. Tchau, um abraço para todos.